Alô, turma, estamos dando início à nossa aula de hoje sobre regulação hormonal do metabolismo glicídico, lipídico e proteico. E nós vamos, então, falar também, né, óbvio e principalmente, sobre o pâncreas endócrino, o hormônio insulina e o hormônio glucagon, visto que os outros hormônios que regulam esse metabolismo já foram vistos em aulas anteriores. A insulina é um hormônio que tem 51 aminoácidos, como vocês podem ver aqui, ligados por pontes de sulfeto, e a proinsulina, que é o precursor da insulina, ele contém também esse peptídeo C, que contém 36 aminoácidos. Isso vai ser importante depois para a gente ver como o pâncreas continua ou não a produzir insulina. Porque às vezes é muito difícil você quantificar a insulina sérica quando o pâncreas está em falência e está produzindo pouca insulina. E o peptídeo C ele tem uma meia-vida maior na circulação, e a quantificação desse peptídeo C mostra que o seu pâncreas ainda está a produzir insulina. Bem, qual é o grande problema do controle, da regulação da glicemia e por que ela tem que ser mantida em estrita faixa? Principalmente porque o cérebro consome muita glicose. O cérebro consome metade da glicose que é produzida no período pós-absortivo. O resto da glicose é distribuído da seguinte forma: 25% vai para a região esplâncnica e 25% para a musculatura. Dessa glicose que está na circulação, 85% dela vem do fígado, através de um fenômeno chamado gliconeogênese e da glicogenólise. 50% disso vem da glicogenólise, 50% da transformação de glicose a partir de outras fontes que não são glicídicas. O rim também produz uma quantidade razoável de glicose, mas nem perto comparável à do fígado. Então, vocês veem aqui de que forma a insulina é regulada. O principal regulador da secreção de insulina é a própria glicose. Quando a glicose aumenta na circulação, aumenta a secreção de insulina pela célula beta. O que é que faz a insulina? A insulina aumenta a entrada de glicose para os tecidos e diminui o output, né, o débito de glicose hepática do fígado, né, para a circulação. Com isso, a insulina diminui a glicose plasmática. Então, como a gente tinha dito aqui, o principal regulador da secreção de insulina é a glicose, seguida por aminoácidos plasmáticos. Então, quando você come, você ingere carboidratos, proteínas, que são quebrados no intestino sob a forma de glicose, e aminoácidos. São os principais secretores de insulina pelas células beta pancreáticas. As catecolaminas têm um efeito contrário, elas inibem a secreção de insulina. Então, toda vez que você tem uma grande liberação de catecolamina, você não está fazendo os efeitos da insulina, você está fazendo efeitos catabólicos. A insulina é um hormônio anabólico. E a atividade parasimpática, que está associado nos períodos em que você se alimenta, né? Quando você come, você libera acetilcolina pelo nervo vago, e a atividade parasimpática também estimula a secreção de insulina, como vários hormônios gastrointestinais que a gente vai ver mais adiante. Bem, a insulina ela não é secretada de uma forma contínua, ela é secretada em pulsos. E ela tem uma secreção inicial muito elevada, depois ela cai e depois ela continua a ser secretada até em torno de 90 minutos depois da alimentação. Então, assim, ó, nos primeiros 10 minutos, você tem um pico de insulina. E no diabetes mellitus, que a gente vai ver na segunda aula, esse pico inicial é perdido. Bem, o que é que faz a insulina? A insulina aumenta a glicogênese, ou seja, o acúmulo de glicogênio no fígado, aumenta a utilização de glicose, transformação de glicose
em energia, em ATP, né, armazenamento de energia, ela diminui a transformação de fontes não glicídicas em glicose pelo fígado, a neoglicogênio, portanto, ela diminui a produção hepática de glicose e ela diminui a quebra de glicogênio que está acumulado aqui no fígado. Então, aumenta a síntese de glicogênio, diminui sua quebra. No tecido adiposo, ela diminui a quebra de gordura, tá? Aumenta a lipogênese e aumenta a captação de glicose pelo tecido adiposo, aumentando, então, o depósito de gordura. Então, insulina é um hormônio que vai engordar, certo? No músculo, ela é um hormônio que estimula o anabolismo proteico, a síntese proteica. Então, ela diminui a quebra de proteínas, né? Aumenta a entrada de aminoácidos para o músculo e aumenta, portanto, a síntese proteica. Bem, então aqui é um resumão, né, sobre os efeitos, dividindo os efeitos metabólicos em relação a carboidratos, lipídios e proteínas, tá? E o que a insulina estimula e o que a insulina inibe, né? Então, repetindo, porque isso é a parte mais importante dessa aula, os efeitos da insulina, né? Em relação ao metabolismo de carboidrato, ela faz com que o transporte de glicose para tecido adiposo e músculo aumente, utiliza a glicose para produzir ATP, aumenta a síntese de glicogênio tanto no tecido adiposo, no músculo e no fígado, mas no fígado é o mais importante, porque só o fígado é capaz de, ao quebrar o glicogênio, jogá-lo na circulação. O glicogênio muscular e tecido adiposo, eles ficam lá servindo como fonte energética para o músculo, principalmente. A insulina inibe a degradação do glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado, a taxa de quebra de glicose e gliconeogênese no fígado. Tá? Então, inibe o catabolismo dos carboidratos. Nos lipídios, é a mesmíssima coisa. Aumenta a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos nos tecidos, aumenta a entrada de triglicerídeos no tecido adiposo e no músculo. Esses triglicerídeos são produzidos no fígado, caem na circulação, né, ligados a uma proteína, e vão ser armazenados no tecido adiposo. E aumenta a taxa de síntese de colesterol no fígado. Pelo contrário, ela inibe a lipólise, né, e a entrada de ácidos graxos na corrente sanguínea. E inibe também a oxidação de ácidos graxos, tanto no músculo quanto no fígado, inibindo a formação de corpos cetônicos. A gente vai ver a importância desses corpos cetônicos, inclusive para a fisiopatologia do diabetes e suas complicações agudas. Sobre as proteínas, é aquilo. Aumenta o transporte de aminoácidos para o músculo, aumenta a síntese de proteína no tecido adiposo, no fígado e em outros tecidos, e diminui a degradação do músculo e a formação de ureia. Bem, então aqui estão todos os efeitos da insulina e mais alguns, né? Vejam que a insulina também é importante para o processo de proliferação celular da própria célula beta, né? Ela suprime o glucagon, tá? Ela tem um efeito lá no sistema nervoso central de diminuir o apetite, tá? Ela diminui o estresse oxidativo e a apoptose celular, mas ela aumenta a liberação de citocinas pelos macrófagos, tá? Ela aumenta a oxidação de glicose, hipertrofia dos cardiomiócitos e diminui a oxidação de ácidos graxos e, consequentemente, também a autofagia dos cardiomiócitos. E no endotélio, ela tem uma função muito importante na liberação de óxido nítrico e vasodilatação. Então, isso tudo a gente vai ver, quando a insulina não existir, vai estar alterado com consequências graves que a gente vai ver na aula seguinte, diabetes. Bem, então, o que regula a secreção de insulina? Nós temos fatores que estimulam, como a gente viu, a glicose, os aminoácidos, principalmente, o nervo vago, através da acetilcolina, e algumas drogas que a gente vai ver aonde elas estão atuando, como as sulfonilureias. Existem também substâncias no nosso organismo
que amplificam o efeito estimulador da glicose sobre a insulina. Entre elas, vários hormônios gastrointestinais, e o mais importante deles é o GLP-1, que a gente vai ver no último slide dessa aula. Tá? O GIP, que era chamado de peptídeo inibidor gástrico, que agora, usando o mesmo nome, GIP, virou um peptídeo que estimula a liberação de insulina. Tá? A colecistoquinina, gastrina, secretina, que foram os primeiros hormônios a serem descobertos, hormônios no trato gastrointestinal. O efeito das catecolaminas sobre o receptor beta é um efeito estimulatório da liberação de insulina. Mas olha aqui, o alfa, atuando sobre o alfa, inibe. Só que no pâncreas você tem muito mais receptor alfa do que beta. Portanto, o efeito final das catecolaminas, o efeito fisiológico das catecolaminas no pâncreas, é um efeito inibitório. Tá? Então, aminoácidos, principalmente a arginina, estimula a liberação de insulina por glicose, né? E drogas que a gente também vai ver que são agonistas desse hormônio aqui, o GLP-1. Tá? E aqui os inibidores, né? Já falei das catecolaminas, atuando sobre o receptor alfa, somatostatina, e várias drogas afetam a liberação de insulina, principalmente aqui os beta-bloqueadores adrenérgicos, que são muito utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Bem, então, como é que a insulina é liberada? Primeiro, a glicose tem que entrar na célula beta pancreática, ela sofre a atuação da glicose 6-fosfato, tá? Vai para a via de glicolise para produzir ATP. Esse aumento da produção de ATP em relação ao ADP na célula beta pancreática que vai fazer o fechamento dos canais de potássio e a despolarização da célula beta pancreática. Tá? Quando ocorre esse fechamento, abrem os canais de cálcio. E aí entra cálcio para dentro da célula, tá? E esse cálcio vai estimular a liberação de grânulos de insulina e ocorre, então, a secreção de insulina. Outras substâncias atuam através de outros mecanismos, como os aminoácidos, a acetilcolina atua através de um outro mecanismo celular. O próprio glucagon, o peptídeo semelhante ao glucagon, o GLP-1, a epinefrina, a norepinefrina e somatostatina, que são inibitórios, atuam através da adenilato ciclase, inibindo a adenilato ciclase. Então, aqui é um resuminho da parte principal, né, que é o fechamento do canal de potássio, com a despolarização da célula beta, abertura dos canais de cálcio e secreção dos grânulos. Bem, é nesse canal de potássio que atua as sulfonilureias, que são um medicamento muito utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Tá? Então, essas drogas fecham o canal de potássio e atuam como se tivesse entrado glicose na célula beta pancreática. Tá? E aí ocorre mais secreção de insulina, se o indivíduo tiver ainda insulina. Tá? Lembra que as duas fases da secreção, essa primeira perdida, etc. Bem, e aqui é o mecanismo de ação da insulina. A insulina é liberada, cai na circulação, se liga a um receptor de membrana, que é uma tirosina quinase, vai ativar várias proteínas intracelulares, esse complexo de proteínas que são substratos para o receptor de insulina, IRS1 a 4, tá? E aí tem duas vias importantes. Uma via que é a PI3 quinase, que vai ativar essa AKT aqui, beta-amilofosfoquinase, vai estimular a síntese desse transportador de glicose, chamado GLUT4, nas células, principalmente células musculares, em que a insulina exerce um efeito maior sobre a captação de glicose. Do outro lado, é um efeito de proliferação celular através dessa via que se chama MAP-quinase. Então, aqui são as várias proteínas da via e que tem efeito mitogênico e pró-inflamatório. Bem, então falei aqui das sulfonilureias, essa é a carinha
a estrutura química de uma das sulfonilureias, que é a glibencamida. São várias aqui, vocês podem ver, desde o protótipo, que é a clorpropamida, de Abnese, né, que essas duas são dispensadas pelo SUS, né, e glipizida, glicazida não são muito utilizadas aqui. Glicazida é, sim, é o diamicron, né, e gliperida. Então, esses são as sulfonilureias, estimulam a secreção de insulina. A gente vai ver que isso só vai funcionar se você ainda tem insulina, correto? Se você não tiver insulina, mas não adianta dar sulfonilureia. Bem, e aqui são os transportadores. A gente viu que o mais importante em que a insulina atua é o GLUT4. Tá? Os outros não têm uma atuação da insulina. Tá? Esse GLUT4 ele se encontra principalmente no músculo estriato e no tecido adiposo. Tá? Está lá na membrana celular, né, a GLUT4, e ela é estimulada pela insulina. Só para vocês saberem, GLUT1 ele existe em todas as células, né, principalmente células endoteliais, nas hemácias e cérebro. Então, no cérebro, a insulina não tem esse efeito de aumentar a captação de glicose, tá certo? O GLUT1 já existe lá e a glicose entra ligando-se a esse GLUT1. Também existe o GLUT2, que é basicamente nas células beta do pâncreas. Vocês lembram ali a entrada de glicose através do GLUT2 é que vai fazer o estímulo da liberação de insulina pelo pâncreas. Esse transportador pode estar afetado em algumas formas de diabetes, tá? E, então, aqui está o efeito, né, a função. O GLUT3 é em neurônios, funciona basicamente como se fosse o GLUT1, e o GLUT5 no sistema reprodutor e no intestino delgado. Tá? Aqui ele é importante também como transportador de frutose. Bem, então, vejam aqui os efeitos. Voltando novamente, porque isso é muito importante, e aqui comparando, inclusive, os dois receptores de insulina e de GF1. Marisa já falou muito sobre esse GF1 quando falou dos efeitos do hormônio de crescimento, né? Ele é um intermediário da ação do hormônio de crescimento. Esse nome é fator de crescimento semelhante à insulina, IGF, realmente os dois receptores são muito semelhantes. E aqui vocês veem que há uma interação de efeitos entre o receptor de insulina e o receptor de GF1. O receptor de GF1 não tem muito efeito dessa parte aqui de aumentar de efeitos metabólicos da insulina, que são via esse AKT, tá? Ocorre aqui a captação maior de glicose, inibição da gliconeogênese, síntese de glicogênio, estão todos aqui nessa via de sinalização da PI3 quinase. Essa outra via de sinalização, que é da MAP quinase, é compartilhada entre insulina e IGF-1 e tem efeito sobre o crescimento e a diferenciação celular. Bem, então vamos ver esse mecanismo de ação em cada um dos tecidos. No músculo, então a insulina se liga ao seu receptor, PI3 quinase, AKT, mTOR, e a gente vai depois ver a ação dessa proteína, que é importante em vários fatores aqui, do diabetes e da obesidade, a AMP quinase, e aqui a formação do GLUT4 e o aumento da captação de glicose. E a insulina exerce um efeito importante sobre o crescimento e a manutenção da nossa musculatura, de tal forma que no diabetes você tem uma intensa proteólise, né, e perda de massa muscular. Bem, no tecido adiposo, ele vai estimular a lipogênese, também da mesma forma, estimula a captação de glicose. Essa glicose, então, vai ter um efeito na sua transformação em glicerol, ligação a ácidos graxos, formação de triglicerídeos. E aqui também vocês veem que a insulina, através dessa via aqui metabólica, inclusive mTOR aqui, vai ter um efeito sobre a utilização de ácidos graxos, né, quebra dos ácidos graxos pela adrenalina. Então, há um efeito inibitório da ação
da adrenalina sobre os seus receptores. Então, se você tiver insulina, a adrenalina age pouco. Se você não tiver insulina, a adrenalina age bastante e aí tem lipólise. No fígado, a mesma coisa, quer dizer, são vias semelhantes com algumas alterações importantes e funções bem diferentes, né? Então, no fígado, uma das funções é inibir a glicogenólise da via da PI3 quinase, né? Aumentar a síntese de determinadas proteínas que são importantes para que o fígado metabolize também gordura, né, o ácido graxo, inibindo, então, a formação de corpos cetônicos pelo fígado. Tá? Bem, aí a gente entra em outra classe de medicamentos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2, que é a metformina. A metformina é essa aqui, a estrutura química, né? E ela não atua aumentando a secreção de insulina, mas atua diminuindo a produção hepática de glicose, tá? Ela aumenta a sensibilidade muscular à insulina e ela diminui a absorção intestinal de glicose. Então, ela atua diminuindo a resistência desses tecidos à ação da insulina. Bem, o grande problema de usar, às vezes, essas drogas hipoglicemiantes, e um grande problema no diabetes, é que todo mundo acha que diabetes é a pior coisa que possa acontecer é a hiperglicemia. Mas o diabético também pode sofrer hipoglicemias severas. E isso por quê? Lembra que para armazenar glicogênio, você precisa da ação da insulina. Se você não tiver insulina, você armazena pouco glicogênio, tanto no fígado quanto no músculo. Então, quando você fica sem comer durante um certo tempo, o diabético, ele sofre muito mais, ele tem muito mais chance de desenvolver uma hipoglicemia, porque ele não tem reservas de glicose à mão, né? Principalmente a glicose pelo qual o glucagon, o hormônio que a gente vai ver agora a seguir, atua. Então, o que acontece na hipoglicemia? Você tem sinais autonômicos e sinais sobre o sistema nervoso devido à falta de glicose para que o cérebro funcione. Então, os sinais autonômicos é sudorese intensa, muita fome, sensação de parestesia, então você fica dormente, fica tendo alterações sensoriais, né? Tremores, palidez, ansiedade, náusea, e o coração bate muito rápido. Tudo isso é feito da adrenalina, que está tentando corrigir essa hipoglicemia. A gente já viu isso na aula de adrenal, né? Os efeitos neuroglicopênicos, você pode também sentir uma sensação de calor, fadiga, fraqueza, tonteira, dor de cabeça, inabilidade de concentrar, a visão fica borrada, dificuldade de falar, confusão, o comportamento fica estranho, tá? Perda da coordenação, dificuldade em andar, e finalmente você pode até ter convulsões e entrar em coma. Tá? Para evitar que isso aconteça, quando a glicemia cai muito, libera glucagon. Tá? E o glucagon ele tem o efeito de aumentar a glicose plasmática, aumentar os ácidos graxos na circulação, os corpos cetônicos. Tá? E aí, quando isso está acontecendo também, o glucagon depois é inibido através daquele mecanismo de feedback negativo. Tá? Se foi alcançado os valores normais de glicemia, de ácidos graxos, corpos cetônicos, então não precisa secretar mais glucagon. Por outro lado, glucagon e insulina são estimulados por aminoácidos, é interessante isso, e a gente vai ter uma questão de estudo dirigido sobre isso, vamos discutir isso melhor mais na frente, mas eu vou deixar para vocês entenderem por que aminoácidos estimulam tanto insulina quanto glucagon. A atividade simpática, lembra-se que as catecolaminas inibiam a insulina, elas estimulam o glucagon, aumentando, então, a glicemia. A atividade parasimpática, por outro lado, é igualzinho ao aminoácido, tá vendo?
estimula tanto insulina quanto glucagon. E por que isso, né? Porque quando você está comendo, você libera muito, ativa muito o nervo vago, libera acetilcolina, e ao mesmo tempo você estimula a insulina e glucagon. Tá? Isso fica para o estudo dirigido. O aumento do cortisol, aumento do GH, que são hormônios também hiperglicemiantes feito as catecolaminas, estimulam o glucagon. Bem, então aqui está o glucagon, seu receptor, o mecanismo de ação é via adenilato ciclase, fosfoquinase A, e aí, repetindo aqui os efeitos. Ele diminui a utilização de glicose como fonte de energia, aumenta a quebra de glicogênio, aumenta a transformação de outras fontes, como aminoácidos, para glicose, gliconeogênese, aumenta a lipólise e aumenta a cetogênese. Então, é um hormônio hiperglicemiante, catabólico. Aqui está o receptor, mais bonitinho, mais detalhado, né? Um receptor que entra 7 vezes na membrana, adenilato ciclase ativado, AMP cíclico, fosfoquinase A, e aqui os efeitos, né? Diminuição de glicólise, diminuição da glicogênese, formação de glicogênio. Pelo contrário, ele vai quebrar glicogênio, glicogenólise, e aí ele aumenta o débito hepático de glicose. Quando você tem glicose alta ou somatostatina alta, o glucagon é inibido. Quando você tem hipoglicemia, epinefrina, né, que é liberada também pela hipoglicemia, ou estimulação vagal, você libera glucagon. Bem, então, o diabetes, já chegando aqui quase no final da aula, ele não é simplesmente causado por uma deficiência na secreção ou na ação da insulina. Ele também depende desse aumento de glucagon, de tal forma que durante um tempo se dizia que era uma doença biohormonal, queda de insulina e aumento de glucagon. Mesmo porque a insulina inibe o glucagon, então, quando ela cai, o glucagon aumenta. Então, vejam aqui o que acontece. Se tem pouca insulina e muito glucagon, diminui a utilização de glicose pelos tecidos, principalmente o músculo, você tem hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai acabar aumentando a excreção urinária de glicose, ou seja, glicosúria. Você tem uma diurese osmótica, perde água e pode até ter desidratação e hemoconcentração. Devido a isso, você pode ter uma desidratação intracelular, e aí, isso se acontece no cérebro, perder a consciência, com perda de vários íons, mas principalmente esse íon aqui, o potássio, tá? E depois até a gente vai dar uma questão de estudo dirigido em que a gente vai ver em duas situações, uma situação em que o diabético não tem lesão renal e a outra que o diabético tem lesão renal. Então, a desidratação, a hipotensão, taquicardia. Toda vez que você tem a hipotensão, é liberada adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca. E aí você tem taquicardia. Você pode chegar até o choque. Tá? E aqui os efeitos sobre o sistema, sobre o metabolismo lipídico, em que, ao quebrar muito ácido graxo e você não está fazendo glicólise, você transforma no ciclo de Krebs parte da quebra de ácidos graxos em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são ácidos, então você vai ter acidose. Para compensar a acidose, você faz uma hiperventilação, que com a hiperventilação você provoca uma alcalose respiratória para compensar a acidose metabólica aqui, tá? E aí, também esses ácidos, eles são osmoticamente ativos e você pode ter, então, desidratação. Além disso, que a cetose provoca uma alteração neural que estimula o centro do vômito. Então, você vomita, desidrata mais ainda, tá? E aqui você pode quantificar também corpos cetônicos na urina. Hoje você quantifica no sangue facilmente, tá? E aqui você tem a quebra de proteínas, aumentando a produção de ureia na circulação, perde, então, nitrogênio, e aí, com a quebra de proteínas musculares, você tem fraqueza muscular. Bem, chegando ao final, eu quero falar desse hormônio, já toquei nele antes, GLP-1. Ele é produzido pelas células enteroendócrinas do íleo e do cólon.
ele é estimulado pela alimentação, principalmente a alimentação rica em carboidrato e gordura. E o que esse hormônio faz? Ele aumenta a utilização da glicose porque ele estimula a secreção de insulina. Ao mesmo tempo, ele inibe o esvaziamento gástrico, então faz com que o alimento passe mais devagar para o intestino e seja absorvido mais lentamente. Lembra que eu falei que aquele pico da insulina, o pico inicial da insulina é perdido? Poxa, se você consegue manter o alimento por mais tempo no estômago, você não absorve uma grande quantidade de glicose que forçaria a insulina ter uma liberação aumentada. Tá? E ele inibe a secreção de glucagon. E isso é importante, né? Para evitar, então, que você tenha efeitos catabólicos e aumentar ainda a glicemia. O grande problema do GLP-1 é que ele é rapidamente metabolizado. 1 a 8 minutos ele é destruído. E aí, se conseguiu sintetizar análogos, eu botei aqui 2, mas existem vários, né, que permanecem mais tempo na circulação, ou por combinação de alguma substância, ou por modificações na molécula do GLP-1. E aí agora você tem isso como um arsenal terapêutico adjuvante no tratamento do diabetes tipo 2. Você também pode usar, o grande problema desses análogos aqui é que eles são injetáveis. E aí você pode usar por via oral um inibidor de uma proteína, que é essa dipeptidil peptidase 4, DPP4, e o protótipo é a sitagliptina, são as gliptinas, tem várias também, em que, ao inibir a quebra do GLP-1, você mantém mais GLP-1 na circulação. Então, gente, essa é a aula que a gente tem da parte básica, né? E nós vamos, então, na próxima aula, falar sobre a fisiopatologia do diabetes mellitus. Obrigado aí pela atenção de vocês.